Olá, galerinha, dando continuidade nos nossos estudos aí, tá? Nós vamos entrar hoje no que nós chamamos de MMC e MDC, ok? O que é o MMC e o que é o MDC? Primeiro, MMC, mínimo múltiplo comum, ok? O que é o nosso mínimo múltiplo comum? Lembra lá quando nós falamos sobre múltiplos? Por exemplo, vamos lá, um exemplo qualquer, tá? Quais são os nossos múltiplos de 2? Os nossos múltiplos de 2 é o próprio 2. Posso pensar da seguinte forma: vou multiplicar este número principal por todos os meus números naturais. Quem são os meus números naturais? 1, 2, 3, 4, 5 e assim em diante, ok? Então o que eu vou fazer aqui? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. E assim sucessivamente. Tranquilo? Até o nosso infinito aí. Ok? Esses são os nossos múltiplos. Se eu tiver dois números diferentes, eles vão se encontrar em algum momento. Em que momento é isso? Por exemplo, eu vou continuar aí com o nosso exemplo do 2, ok? E vou pegar um outro número qualquer. Por exemplo, vou pegar aqui o 5. O nosso 5 aqui, quem são os múltiplos? 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim em diante, ok? O que é o nosso mínimo múltiplo comum? Eu vou pegar um menor valor em que eles sejam iguais tanto no meu 2 aqui, no caso do nosso exemplo, quanto no 5, ok? Quem é o menor número aqui? Se eu olhar aqui, vai ser o 10, ok? Então eu vou ter aqui, os 2 aqui vai ser o menor número aqui, que vai estar tanto aqui no 2, quanto aqui no 5, tranquilo? Ou seja, o mínimo múltiplo comum aqui é o 10. E agora, nós vamos para o que nós chamamos de MDC. O que é o MDC? Máximo divisor comum, ok? O que é o máximo divisor comum? Por exemplo, vou pegar outros dois números aqui. Vou pegar aqui, sei lá, um 12, tá? E vou pegar aqui, sei lá, 9. Quem são os divisores aqui do 12? Lembra lá quando nós falamos sobre divisores? Então, quem vai ser os divisores de 12? Sempre eu vou iniciar com o próprio número. Por quê? Até os números primos, eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, ok? Então, normalmente eu sempre começo pelo próprio número e lá no final vai ser o 1. Por quê? Todo e qualquer número ele é divisível por 1, tranquilo? Além desses, eu tenho aqui, além do 12 e do 1, eu tenho aqui também o 6, por exemplo, o 4, o 3 e o 2. Por quê? Se eu pensar aqui, 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. E por fim, 3 vezes 4, 12. Ok? Então esses são os nossos múltiplos do 12. Agora, quem são os nossos múltiplos aqui do 9? Vai ser o 9, tá? O 3 e o 1. Professor, por que aqui eu tenho um número par, né, de divisores e aqui eu tenho um ímpar? Aqui eu tenho 6, ou seja, esse, lembra que eu falei, 1 vezes 12, 12, 2 vezes 6, 12 e 3 vezes 4, 12? Aqui também vai se dar a mesma coisa. Qual vai ser a diferença? 1 vezes 9, 9. E no caso aqui vai ser 3 vezes o próprio 3. 3 vezes 3, 9. Por que eu não coloco aqui um outro 3 aqui? Porque 3 é 3, ok? É o valor de 3, tranquilo? Eu tenho aqui os divisores de 9 e tenho aqui os divisores de 12. Quais são os números em comum entre os dois? Primeiro deles é o 3 aqui, ok? E o segundo deles é o 1, ok? O 1 normalmente sempre vai ter. No nosso caso aqui, o máximo, como nós estamos falando sobre o MDC, é o máximo divisor comum. Se é o máximo, eu quero o maior número, que é o divisor dos dois. No caso aqui, o nosso M
DC entre 12 e 9 vai ser igual a 3 aqui, ok? Porque é o maior número aí. Exemplo, se eu não tivesse esse 3 aqui em comum entre os dois, se não existisse aqui, se o 3 não fosse divisor do 12 e o 3 não fosse divisor aqui do 9, qual seria o meu comum aqui? Seria somente o 1 aqui, ok? Quando eu tenho comum entre dois números, somente o 1, nós falamos que ele é primos entre si. O que é primos entre si? Que eu só tenho o 1 como divisor comum entre os dois. Galera, é isso que é o MMC e é isso que é o MDC. Bem simples, bem prático, ok? Vamos dar algum exemplo agora com o MMC e com o MDC? Vamos lá, para o nosso exemplo. O editor vai colocar aqui para a gente qual vai ser a nossa questão, ok? Fala editor como se o editor não fosse eu mesmo, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a questão? 3 luminárias, ok? Acendem em intervalos regulares. A primeira a cada 20 segundos. A segunda a cada 24 segundos. E a terceira a cada 30 segundos. Se, um dado instante, as 3 acendem ao mesmo tempo, depois de quantos segundos as luminárias voltarão a se encontrar no ponto de partida? Vamos lá, vamos entender isso aí. A minha primeira luminária, ok? Ela acende a cada 20 segundos. Tranquilo? A minha segunda luminária acende a cada 24 segundos. E por fim, a minha terceira luminária acende a cada 30 segundos. Bem simples, bem fácil. O que ela está me pedindo aí? Praticamente ela está me falando qual é o MMC entre esses 3 números aí. Basicamente é isso. Vamos lá. Por exemplo, na primeira luminária, eu vou ter aí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 e 160. Além de vários outros, tá? Mas eu vou só lançar até aqui. O meu segundo aqui, vamos lá. 24, ok? 48, 72, 96, 120 e 144. Além de vários outros. E por fim, a minha terceira luminária aqui, que vai ser 30, 60, 90, 120, 150, 180, além de vários outros, ok? Aí eu pergunto a vocês, qual vai ser o número em comum entre os 3, ok? Este número ele tem que estar no primeiro, ele tem que estar no meu segundo e também tem que estar no meu terceiro, ok? Por exemplo, eu poderia falar que o 60 é um múltiplo comum entre eles? Não, porque o 60 ele não aparece aqui. Se ele não aparece no terceiro, ele não é válido para mim. Ele tem que aparecer ao mesmo tempo nos 3. Tranquilo? Então, no caso, o 60 não me vale. Então, quem vai ser o meu MMC, ou meu mínimo múltiplo comum aí, vai ser o 120. Ok? Porque ele aparece aqui nos 3. Ou seja, as minhas luminárias, elas vão acender a cada 120 segundos. Ok? Bem simples, bem fácil a questão. Agora vamos para um exemplo em que vai me trazer MDC. Mais uma vez o editor vai colocar aqui. Bem fácil também. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas de que forma? Tá? Abelhas em. E ele me dá as respostas ali. Vamos lá, como que nós podemos responder essa questão? Simples. Primeiro, ela me dá 288 batedoras, ok? Além disso, ela me dá mais 360 engenheiras. Temos algumas formas de respondermos isso. Talvez a forma mais simples de nós fazermos esta questão é nós colocarmos aqui, lado a lado, os dois valores, tá? E fazer o que nós chamamos de fatoração. Bem simples.
são números pares, então eu consigo dividir por 2. Eu vou ter aqui 144 e aqui 180. Por 2 novamente, eu vou ter 72, 90. Mais uma vez por 2, aqui eu vou ter 36, aqui eu vou ter 45. Por 2 novamente, aqui eu vou ter 18, 45 não vai ser divisível por 2, então eu permaneço com ele, ok? Mais uma vez por 2, isso aqui vai dar 9, e aqui, mais uma vez, eu repito. Já não dá mais por 2, porque nenhum dos dois números são pares, então vamos colocar por 3. Aqui vai dar 3, 45 dividido para 3 vai dar 15, ok? Mais uma vez por 3 aqui vai dar 1, aqui vai dar 5. E finalmente por 5, onde eu vou ter 1 e 1. O que eu tenho que ver agora? Em que momento o número em que eu coloquei aqui para fatorar, ele está fatorando tanto o primeiro quanto o meu segundo número aqui, ok? Esse primeiro vai ser um exemplo, esse aqui vai ser outro, esse aqui também. Esse aqui eu já não utilizo ele, porque somente o 36 foi divisível por 2, o 45 não foi. Então eu não utilizo esse. O mesmo cabe aqui. O 3 aqui dividiu os dois, ok? E o 3 aqui também dividiu os dois. O 5 aqui somente dividiu os 5. Então o que eu tenho que fazer aqui? Vou pegar todos esses números aqui em que dividiu ambos. Então eu vou ter aqui 2 vezes 2 vezes 2, que são esses 3 aqui. Vezes esses dois 3, ou seja, vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então, o meu MDC aqui entre 288 e 36 é igual a 72. Vamos voltar um pouco no que a questão nos pede. Ela pede que seja formado grupos, tá? Constituída dos mesmos números entre os dois aí. Quantos grupos eu vou poder formar? De quantos membros cada grupo? É mais ou menos isso. Quantos membros cada grupo vai ter? Nós já achamos que foi o 72. Por que 72? Porque é o nosso MDC aí, tranquilo? O que eu tenho que fazer aí agora? Pego o 288, somo com o 360, ok? 288 com o 360. O resultado disso vai ser 648. Pego esse 648 e divido por 72, ok? 648 dividido por 172 vai ser igual a 9. Ou seja, eu vou ter aí 9 grupos com 72 abelhinhas. Bem fácil, bem simples, bem tranquilo. Qualquer dúvida, é só perguntar. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.